Olá, vamos realizar aqui esse exercício. Ele tem aqui um manômetro inclinado conforme essa figura aqui, ó. Então, nós temos aqui uma pressão 1, tá? Tá aqui o ponto da pressão 1. Aqui eu tenho o gama A, que me parece água, tá? Porque o peso específico da água é 1000 kg/força metro cúbico. Tá, então eu tenho água até esse ponto aqui, ó. Ele vem daqui aqui e aqui tá cheio de água. Aí depois eu tenho outro fluido aqui no L2, tá? Que é o gama B, 2000 kg/força metro cúbico. Eu tenho um comprimento L1 aqui, ó. Tem um comprimento L2. Eu sei que o ângulo aqui, ó, é o alfa. Ele quer saber qual que é a pressão no ponto 1. Ele fala que a pressão atmosférica é de 720 milímetros de mercúrio. Qual é a pressão 1 em metros de coluna de água? Tá aqui, ó, em metros de coluna de água, na escala absoluta. Então, se é a escala absoluta, eu tenho que considerar a pressão atmosférica local que está incidindo nesse ponto aqui, ó. Tá bom? Primeiro passo para resolver foi traçar essa linha vermelha aqui, ó. Por que eu passei essa linha vermelha? Porque esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles estão na mesma horizontal, tá? Então tem esse tracejado aqui que está mostrando que eles estão na mesma horizontal. Então a pressão no ponto 1 e a pressão aqui que eu chamei de B, elas são iguais, tá bom? Elas são iguais. E como que eu calculo a pressão no ponto B? Tá? Eu tenho aqui, ele está inclinado, tem um plano inclinado aqui. Então eu sei que aqui, ó, eu tenho o alfa. Para ficar mais fácil de visualizar, eu desenhei aqui o triângulo retângulo. Então aqui eu tenho o alfa, eu tenho o L que é dado, o L1 ou o L2 que está aqui, e eu preciso saber a altura desse fluido, tá bom? Preciso saber essa altura aqui dele, ó. Então o que eu sei? Eu sei que seno de alfa é o cateto oposto, que é o L, desculpa, o H, o cateto oposto H, dividido pelo L, tá? Então eu sei o seno de alfa. Se eu quero saber o H, eu vou passar o L multiplicando aqui, ó. Tá bom? Então aqui, qual vai ser a pressão no ponto B? Então a pressão no ponto B vai ser o L1 seno de alfa, tá? Vezes o peso específico da substância A. Então, quando eu tenho aqui o peso específico em quilograma-força metro cúbico e eu multiplico por um comprimento metro, eu vou ter a unidade de pressão, que é quilograma-força por metro quadrado, tá bom? Pressão é força sobre área. Então, aqui depois eu somo, né? Comprimento 2, o seno de θ, peso específico da substância B. E aí eu tenho que considerar também a pressão atmosférica, tá bom? Colocando aqui, ó, nós temos que o L1 é 60 centímetros, passei para metro, seno de 30 é meio, tá bom? Peso específico da substância A, mais 0,7 vezes o seno de 30, peso específico da substância B. Aqui ele deu já a altura de coluna de mercúrio, era 720 milímetros, eu converti para metro, então eu dividi por 1000. E aqui eu utilizei o peso específico do mercúrio, como 13.600 kg/força metro cúbico. Eu usei esse valor, tá, pessoal, porque eu não lembrava o valor exato, ele é um pouco menor do que isso, tá bom? Então no gabarito vai dar uma diferencinha, tá bom? Mas tá aqui, ó, a diferença, tá? Não se preocupe que não é igual o valor, tá? Fazendo o cálculo, nós chegamos aqui, então, que a pressão no ponto B
é igual a 10.792 kgfm por metro quadrado, tá? A unidade de pressão está correta, então acredito que o valor calculado também esteja. Só que o exercício não quer saber a pressão no ponto B, eu quero saber a pressão aqui no ponto 1, tá? Como a pressão em B é igual à pressão em 1, por que ela é igual? Por que eu estou falando que isso aqui é igual? Pois estão na mesma linha horizontal, tá? Aqui nós temos a lei de Stevens, tá bom? Então eu posso falar que a pressão 1 é igual a 10.792 kgfm metro quadrado, tá? Essa pressão é a nossa pressão absoluta, porque eu levei em consideração a pressão atmosférica. E qual é a pressão relativa, tá? A pressão relativa eu não vou utilizar a pressão atmosférica. Então aqui, ó, a pressão relativa não considera a pressão atmosférica. Então aqui coloquei como PR, aqui não é Paraná, é pressão relativa. Eu não tenho a pressão atmosférica que estava aqui, certo? Apliquei aqui a equação, nós chegamos que a pressão relativa é 1.000 kgfm por metro quadrado, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá bom? Desse manômetro inclinado.